Você gosta de conversar pessoalmente ou você prefere conversar por mensagem, né, no mundo virtual? Eu, sinceramente, prefiro conversar com alguém pessoalmente, porque se você parar pra pensar, são coisas diferentes. Muita gente trata como se fosse a mesma coisa, você conversar com alguém pessoalmente, e conversar por mensagem, só que não é a mesma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, na verdade. A única coisa é que você vai estar conversando, isso é a única coisa parecida. Só que todo o resto é diferente, porque conversar não é só algo que você faz ali de qualquer jeito. Porque uma coisa que não tem quando você conversa por mensagem é você sentir a emoção na fala da pessoa. Se a pessoa te manda uma mensagem, você não sabe como a pessoa tá se sentindo ao enviar aquela mensagem. O famoso exemplo é quando a pessoa manda um kkkk com a cara séria, né? Pessoalmente, você sabe que ela não tá rindo. Ou tá, depende. Então tem essa diferença. A leitura por trás é diferente. Você pode falar um monte de coisas por mensagem, e daí quando você vai ver a pessoa pessoalmente, ela é outra parada. Parece até que ela tava te enganando, né? É como se por mensagem ela fosse uma pessoa e pessoalmente ela fosse outra. Até porque a gente coloca a emoção que a gente quer, né? Na frase que a pessoa manda. Então, se a pessoa manda uma mensagem pra você, você interpreta ela do jeito que tu quiser. Seja com voz de raiva, tonalidade triste, qualquer coisinha desse tipo, é meio que você que decide. Porque você não sabe como a pessoa tá realmente se sentindo por trás, né, da interwebs. Agora, pessoalmente, você consegue até ler o ambiente. Se você tá num âmbito social ali, não em um grupo de WhatsApp, você consegue até ler um ambiente de pessoas e consegue trabalhar melhor em cima desse ambiente para interagir melhor com as outras pessoas. E isso é até diferente quando você conversa por ligação também, porque o clima muitas vezes conversando em ligação é diferente do que conversar pessoalmente. Às vezes você conhece a pessoa, pô, que você pessoalmente ele faz não sei o que, faz não sei o que lá, não sei o que tem, não sei o que lá. E até em meio da galera, assim, ela se torna outra pessoa quando tá pessoalmente. Mas não, às vezes, totalmente. Às vezes é só uma coisinha ou outra. Às vezes ela é menos estressada, ou às vezes ela é mais alegre. Você sente a alegria, sabe? O ambiente proporciona você sentir aquela alegria da pessoa. Então tem muitas coisas a se relevar. E eu não sou muito fã de digitar. Então eu normalmente sempre mando áudio. E no áudio dá pra pessoa saber a emoção que você tá pondo em suas frases. Mas ela não dá pra interpretar totalmente como daria pessoalmente. Então acaba que cria essa diferença. E obviamente eu não tô reclamando de ter como conversar. Porque, poxa, a pessoa tá do outro lado do mundo, você consegue conversar com ela de boa. Só que falar que conversar pessoalmente e conversar por mensagem é a mesma coisa, aí eu já não acredito. Não consigo colocar isso na minha cabeça, sabe? É uma coisa que não encaixa. Porque são coisas totalmente diferentes. São três meios de comunicação diferentes que vão ter resultados diferentes na comunicação. Por isso é sempre bom olhar um pouco de fora, sabe? Porque é aquilo que eu falei antes. As pessoas mudam dependendo de como você tá conversando. E pessoalmente você consegue ler mais as pessoas, né? Por isso tem gente que prefere conversar por mensagem porque não gosta de ser lida, né? Porque às vezes fica falando coisa errada, ou às vezes quer enganar outra pessoa. Daí vai de pessoa pra pessoa. E é aquilo, pessoalmente, pra você tentar enganar alguém, tem que ser muito mais malemolente ali, né? Porque se você não tiver a malemolência pra enganar alguém, a pessoa não vai ser enganada, porque, tipo, vai estar estampado na sua cara que você tá mentindo. Agora, por mensagem, é muito mais de boa. Por isso, os golpes que atingem muitas pessoas são feitos, a sua maioria, por mensagem. Já foi-se o tempo que o pessoal ligava falando que tinha sequestrado o filho da dona Neide e que era pra mandar o dinheiro do resgate. Não tem mais isso, porque dificilmente as pessoas, né, acreditam nisso até. E é muito difícil de acreditar. Assim, tem gente que acredita, mas você não se sabe como é que tá a pessoa, como é que é a vida dela, então, não dá pra sair julgando. E eu sou uma pessoa que é muito sociável, assim. Eu gosto bastante de socializar com outros seres. E eu sinto que eu socializo muito melhor conversando com as pessoas pessoalmente. Até porque dá até pra se divertir mais, eu acho. Que daí vocês vão pra lugares, conversam coisas, sei lá, vai num restaurante, enquanto come vai conversando ali. Eu acho que é muito melhor do que só estar em call, em uma ligação, conversando. Que os dois, querendo ou não, têm o mesmo propósito, né? A conversa. Só que as conversas em si já são diferentes por estarem ou pessoalmente ou através da tela. Já são diferentes só por esse fato. Que é uma coisa que poucos percebem até, que existe essa diferença. Tem uma diferença até de tonalidade quando conversa pessoalmente do que quando conversa pela tela. E essa era mais o ponto que eu queria pontuar também. Isso ocasiona até pra quem é tímido. Pra quem é tímido é muito mais fácil conversar por ligação do que pessoalmente. Porque você não tá olhando no olho da pessoa, você só tá ali vendo a tela, né? Ou só olhando pra parede enquanto tá com o celular no ouvido. Já que se
tivesse pessoalmente, ter que olhar no olho ali, a pessoa já não consegue, já fica muito mais, sabe, quieta ali, não consegue falar o que quer, por causa da timidez. Então, até para conversar, uma pessoa tímida é melhor atualmente. Ela se sente mais confortável, né? Porque o ambiente proporciona esse sentimento. Por isso que eu falo que são coisas diferentes. E tem uma certa diferença entre pessoas extrovertidas e introvertidas. Também tem um ambivertido, pelo que eu ouvi falar. Mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, era mais isso mesmo que eu queria falar. Eu não sei se eu me estendi demais, fiquei repetindo muito a mesma coisa. Eu senti que eu fui meio repetitivo hoje. Mas é porque eu já deparei com pessoas falando que é a mesma coisa conversar por mensagem e conversar pessoalmente. O que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Pra você pode ser a mesma coisa. Mas aí você me fala nos comentários. E é isso. Te vejo numa próxima.